Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 22º domingo do tempo comum. E a liturgia deste domingo nos convida a refletirmos sobre a profundidade ou a superficialidade do nosso amor a Deus. E aí vocês vão entender o porquê. Antes de adentrar na liturgia da palavra, nós lembramos que o mês de setembro é o mês dedicado à Sagrada Escritura, a palavra de Deus. E antes mesmo de falar sobre esse amor que deve nos mover diariamente, sempre mais para próximo do nosso verdadeiro amor, nosso verdadeiro amado, que é Jesus, nós devemos ter, em primeiro lugar, intimidade com a palavra. A gente não ama o que não conhece. Como é que eu posso conhecer verdadeiramente a Deus se eu tenho preguiça, seja intelectual ou espiritual, de conhecer a palavra dele? Enquanto nós não temos preguiça de em todo momento estar lendo tantas coisas, seja em revista, hoje em dia nem se lê mais, né? Tão pouco livros, mas na internet o dia todo. E a gente tem preguiça de ler a palavra. Nós, católicos, deveríamos nos envergonhar disso. Dificilmente a casa de alguém aqui não tenha uma Bíblia. Porém, tão difícil ou mais difícil do que alguém não ter em casa uma Bíblia é a gente ler a Bíblia. Então, o mês da Bíblia é dedicado à palavra de Deus e nós deveríamos, não somente porque o padre está dizendo, mas porque deveríamos sentir a necessidade interior profunda de conhecer a palavra. Tanto quanto a gente tem a vontade de, quando se está apaixonado, e quem já esteve ou está entende, de querer conhecer, não, de querer ir ao encontro do amado ou da amada, de se preparar todo para se encontrar, ficar bonito, cheiroso, agradável, para encontrar aquela pessoa que a gente ama. Nós deveríamos ter um zelo ainda maior em se encontrar com Deus. Seja por meio da Sagrada Escritura, ou na igreja, ou na oração, enfim, em todo momento deveríamos estar com o coração ansioso, inquieto, para se encontrar com o Senhor. Então é mais do que um alerta que estou fazendo. Nós deveríamos, ou melhor, devemos ter esse amor e esse zelo com a palavra. Não apenas em guardar a Bíblia, não apenas esconder a Bíblia para ninguém manchar ou tocar. Que manche, desde que seja lendo. Mesmo que ela vá ficando velhinha na mão de alguém, mas ela está sendo realmente lida. E mais do que ler, viver. Então que nós possamos, neste mês da Bíblia, porque nós temos esses 3 meses temáticos. O mês de agosto foi o mês das vocações. Setembro, o mês da Bíblia. Outubro, o mês das missões. O mês missionário. Pois bem, falando então desse amor profundo a Deus, eu quero iniciar propriamente sobre as leituras com Jeremias. Jeremias é um dos profetas do Antigo Testamento, né? Porque praticamente João foi o último grande profeta que anunciou a pessoa de Jesus.
E Jeremias, ele é considerado o profeta do sofrimento. Todos sofreram, todos. Mas Jeremias, quem ler o livro dele, percebe que Jeremias ele vive um conflito muito grande interior. Jeremias inicia já o primeiro capítulo do livro dele dizendo assim: mas Senhor, eu não sei nem falar. Como é que eu posso anunciar a tua palavra? Como é que eu posso falar se meus lábios são impuros? Eu sou pecador. E ainda mais sou apenas uma criança. Quantas vezes, assim como Jeremias, nós nos sentimos incapazes. Não é verdade? Há tantos momentos em nossa vida que parece que a nossa fragilidade humana grita mais alto do que a misericórdia e o poder de Deus em nossa vida. E a gente até questiona a Deus dizendo: mas por que eu? Não tem pessoas que falam melhor do que eu? São mais santas do que eu? Rezam mais do que eu? E por que eu, Senhor? Eu que não sei falar e tenho lábios impuros e sou ainda uma criança. Às vezes não é apenas na ordem cronológica, porque é pequeno ou porque tem pouca idade, não. Mas na nossa própria maturidade somos infantis. E o Senhor diz: eu coloco minhas palavras em tua boca. E aqui, minha gente, é um reconhecimento de que não somos nós quem fazemos, mas o próprio Deus que age em nós. Porém, aqui, a leitura que nós ouvimos é outro momento da vida de Jeremias. E ele faz um desabafo com Deus, até mesmo um desabafo doloroso. Ele diz assim, eu vou falar um pouco com minhas palavras: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Numa luta desigual, dominaste-me, Senhor, porque tu foste mais forte do que eu. É interessante porque Jeremias aqui está dizendo assim: mesmo que eu resista, mesmo que eu fuja, mesmo que eu não queira, o amor de Deus é mais forte do que eu. E Ele consegue me dobrar, Ele consegue me tirar do meu comodismo, Ele consegue me tirar dos meus projetos e me faz render-me ao seu amor. Isso é muito forte. Porém, o amor a Deus, a adesão ao projeto de Deus é exigente. E muitas vezes é incompreendido. É incompreendido pelo mundo. Aí Jeremias continua desabafando a angústia dele. E eu sou motivo de risadas, sou motivo de zombarias, todos me criticam e me perseguem porque eu abracei o amor de Deus. Olhe que tensão interior, que conflito. Como é que pode? Ele deveria estar tranquilo e em paz, mas o mundo muitas vezes não permite. Muitas vezes, nós criticamos, nós católicos apontamos, fazemos chacota, zombaria daquele que busca Deus. Que
coisa feia para nós. Fulano já vai para a missa, a barata de igreja, papa hóstia. Eu não, eu vou para o meu futebol, eu vou para o meu bar, eu vou me divertir. Tu, bicho besta, vai para a Barra do Padre, Pronto. Você faz parte, quando age assim, da roda dos escarnecedores. Você faz parte da roda daqueles que fazem chacota dos que buscam a Deus. Nós não devemos nos orgulhar disso jamais. Daí São Paulo, na segunda leitura, na carta aos Romanos, diz assim: pela misericórdia de Deus eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é vosso culto espiritual. Minha gente, preste atenção. Crer, ter fé, tem consequências. Eu não posso dizer que amo a Deus e que tenho fé nele, na sua palavra e na sua igreja que ele instituiu, se a minha fé nele não me transforma. Faça uma autoavaliação, uma autoanálise. Será que desde quando eu comecei a conhecer de verdade o amor de Deus, a minha vida mudou? Será que eu, como cristão, como cristã, tenho atitudes diferentes dos pagãos deste mundo? Não porque eu seja melhor, não porque eu seja alguém mais importante. Não, longe disso. Mas porque eu sigo a palavra, porque eu amo a Deus e o que Ele me pede eu procuro praticar. Ou eu era assim antes de Cristo, sou assim e continuarei assim do mesmo jeito que eu sempre fui. Mentiroso, briguento, cínico, não perdoo, orgulhoso. E aí vocês podem continuar a lista. São Paulo diz que devemos tornar a nossa vida um sacrifício santo e agradável a Deus. E aqui o sacrifício não é apenas fazer muito jejum, não. Não é ficar fazendo jejum um atrás do outro, não. Também serve, mas não é isso, não. É eu fazer de minha vida um sacrifício agradável, praticando o bem, ajudando o outro, vivendo a caridade, testemunhando o amor de Deus. Isso agrada a Deus. E aí eu concluo com o Evangelho. Preste bem atenção. Esse Evangelho, ele é um dos mais duros na palavra que Cristo profere com Pedro, que o Novo Testamento nos apresenta. É uma das passagens mais duras
na força da palavra que tem. Por quê? Porque Jesus, ele diz aos discípulos que deve ir a Jerusalém. Até aqui tudo bem, porque Jerusalém era a sede do povo de Israel, era o lugar de maior prestígio para o povo, onde estava o templo de Salomão, ou do rei Davi. Então era um lugar onde para os discípulos era bom estar. Até porque vamos lembrar que os discípulos viam Jesus como rei para o mundo ainda. Então, se ele ia para Jerusalém, era sinal de que ele ia sentar no trono. Aí vem a decepção. E lá eu deverei sofrer e morrer pela mão dos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos do povo. Aí pronto. Quando ele falou isso, os discípulos estavam assim, olhe para mim. Aí fizeram. Ficaram tristes. Aí Pedro faz assim. Está no Evangelho, não é o Padre Antoniel que está inventando. Pedro pega Jesus. Vem cá, Luana, por favor. Aí faz assim, ó. Vem cá, vem cá. Chama assim do lado. Obrigado, Luana. Bem ousado, e diz assim: não, que isso não te aconteça, que Deus não permita. Pedro repreende Jesus. É assim que está no Evangelho. Olhe que ousadia, que atrevimento de Pedro. Normalmente, no Evangelho, na palavra de Deus, repreender, se repreende a Satanás. E Pedro repreende Jesus. Mas Jesus não deixa barato. Jesus diz assim: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Quantas vezes nós não queremos fazer de Deus um fantoche? Senhor, aí a gente praticamente muda a oração do Pai Nosso, porque a gente quer que, Senhor, que seja feita a minha vontade, não a tua. Minha gente, o que Pedro fez, ele fez apenas aquilo que provavelmente você e eu faríamos. Nós, quando ouvimos falar a palavra sofrimento, cruz, a gente foge, como o próprio diabo foge da cruz. Mas era projeto do Pai, entendam bem, era projeto do Pai, era plano de Deus salvar a humanidade, não tinha outro meio. Ai de Pedro, ai de todos nós, se Cristo tivesse escutado Pedro. Porque nós ainda viveríamos na morte, na condenação eterna. É sério. E é interessante porque ele diz assim: tu és pedra de tropeço. E esse evangelho aqui, ele vem logo depois daquele outro evangelho que Jesus diz que Pedro é pedra
em que ele edifica a igreja. Olha que interessante. Como muitas vezes nós oscilamos entre ter fé e ao mesmo tempo desacreditar do plano de Deus. E eu quero concluir, teria muita coisa para eu falar, mas eu não vou falar muito não. Eu já falei, né? Mas preste bem atenção no que eu vou dizer, para concluir. Às vezes nós temos fé. Temos. Conseguimos alcançar graças, conseguimos ver milagres, conseguimos até receber de Deus cura pela nossa fé. Às vezes a nossa fé é tão grande que a gente até tem uma vida de oração bonita, conhece até a palavra porque a gente lê, não perde a missa dominical. Nós temos fé, mas muitas vezes, mesmo tendo fé, não sabemos amar a Deus como deveríamos. Preste bem atenção para você refletir. Aí eu vou... Vocês lembram qual foi a primeira frase minha no início da homilia, ou uma das primeiras? Eu vou repetir. Qual a profundidade ou a superficialidade do nosso amor a Deus? Será que essa minha fé me faz amar a Deus para além de qualquer consequência? Ou será que quando Ele me pedir algo que exige de mim uma renúncia, um sacrifício, eu vou dar as costas para Ele? Eu vou dizer, não, Senhor, eu estou muito ocupado. Eu tenho coisas mais importantes para fazer. Chama outro, chama outra. Enfim, minha gente, Jesus ele diz, quem quiser ser meu discípulo, venha após mim. Ou seja, venha atrás de mim. Porque o discípulo não pode ir na frente do mestre. Ele tem que ir atrás, seguindo os passos do seu mestre. Então, quem quiser me seguir, tem que fazer o que eu faço. Quem quiser me seguir, deve ir pelo meu caminho. Lembrando que Jesus é o caminho, verdade e a vida. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida neste mundo, vai perdê-la. Mas quem a perder, a entregar, vai encontrá-la. Olhe como a lógica de Jesus é diferente da do mundo. Como é que eu perdendo o encontro? Porque aqui a vida que Jesus dá é plena, é eterna. Não é esta vida passageira, ilusória, que a gente fica brigando, se matando, se intrigando de todo mundo por conta de poder. Tolo, deixa de ser besta. Todos nós vamos morrer. O que é que tu vais levar desta vida? Porque como é que tu podes pagar por tua vida? Tu podes ter todo o dinheiro do mundo, mas tu não pode comprar a vida. Porque um dia morrerás. E aí a gente tem que pensar, e quando chegar esse momento, o que é que eu vou dizer para Deus? O ponto X da questão é esse. Pedro queria poupar a vida dele, ele não queria morrer. É natural do ser humano, é instintivo. O homem busca o prazer e o homem não quer o sofrimento. Moral da história. Pedro também foi crucificado. E ele já estava numa maturidade espiritual tão grande e no amor tão profundo a Deus, a Jesus, que ele disse, não. Eu não mereço ser crucificado como meu Senhor,
me coloquem de cabeça para baixo. Quando a gente chega a esse ponto de maturidade, de profundidade no amor, a gente não está nem ligando com a dor, porque sabe que a eternidade é felicidade plena. Oh, meu Deus! Como seria bom se nós entendêssemos isso. Esse seu sofrimento de hoje, eu sei que cada um aqui tem. Todos nós sofremos, temos angústias, temos dores, seja emocional, afetiva, psicológica, espiritual ou física. Mas, minha gente, eu sei que não é bom sofrer. Ninguém aqui é louco. Mas ofereça ao Senhor e saiba que o amor dele, o que ele tem preparado para você, para mim, é maior do que isso. Creia e verá a glória de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.